Está começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre o auxílio reclusão, um direito garantido a presos que contribuíram com a Previdência Social. O artigo 1º da Constituição diz que entre os fundamentos da República está a dignidade da pessoa humana. E o artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante, entre outras coisas, o direito à vida. E para falar sobre o auxílio reclusão, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o procurador Jairo Lopes, que é advogado criminalista. Também vamos conversar com a advogada Thaís Riedel, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutora Thaís, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente quem tem direito a receber esse auxílio reclusão. Bem, primeiramente, é muito importante programas que esclareçam esse instituto, esse benefício, porque ele é um benefício previdenciário. O que isso quer dizer? Por ser beneficiário, pressupõe uma prévia contribuição. Então, são aqueles segurados da Previdência Social, ou seja, aqueles que contribuíram para o sistema. E como que o sistema ele funciona? Ele vai identificar aquelas situações em que pode haver uma necessidade. Então, no momento em que o preso não pode mais trabalhar, se ele era contribuinte do sistema, provavelmente ele era quem contribuía na renda familiar. Então, ele é um benefício devido aos dependentes deste segurado, para que eles não passem por estado de necessidade. Agora, doutor Jairo, o preso tem que pedir esse benefício ou ele é concedido automaticamente se o preso contribuía para a Previdência? Na verdade, isso é um benefício de cunho social, tá? E eu acredito que o programa é bastante oportuno para que nós possamos desmistificar algumas mentiras. Hoje, coincidentemente, eu recebi um e-mail de um amigo revoltado por acreditar que cada filho de preso recebe por volta de R$900. Então, nesse sentido, como a doutora bem explicitou, é um benefício que deve ser requerido pela família do preso, né, do trabalhador preso, aliás. Ele deve comprovar o atendimento aos requisitos exigidos pela Previdência Social para que ele possa, de fato, alcançar esse benefício a ser estendido aos seus familiares, né, como bem destacado, e não um benefício a ele. Bom, e desde 91, presos de todo o país podem receber este auxílio reclusão. Famílias de mais de 41 mil detentos são beneficiadas. Quase 550 mil pessoas estão presas hoje no Brasil. Muitas eram a garantia do sustento da família, que do lado de fora das grades sofre as consequências. Situação que é amenizada para algumas destas famílias. A Lei 8.213 de 91 determina o pagamento do auxílio reclusão a dependentes de presos que contribuíram com a Previdência Social. O cálculo do benefício é feito com base no último salário de contribuição do segurado, vigente na data da prisão, no afastamento do trabalho ou na interrupção das contribuições. O teto máximo é de R$ 971,78. Se calcula como se ele estivesse sendo aposentado por invalidez. Vai pegar a vida contributiva dele, atualizar e fazer uma média aritmética simples. Dados do INSS mostram que, por mês, o governo gasta cerca de 45 milhões de reais em auxílio reclusão. Em todo o país, dependentes de mais de 41 mil presos recebem um benefício, que só é pago a famílias carentes. De 3 em 3 meses, é necessário apresentar o atestado de reclusão à Previdência Social, ou o pagamento pode ser suspenso. E dependendo da situação do detento, o benefício pode ser cancelado. Quando ele acabar de cumprir a pena, tá certo? Se ele fugir, se ele sair do regime fechado para o regime aberto. Doutor Jairo, a gente viu na reportagem hipóteses em que o benefício pode ser cancelado ou até suspenso. Mas e se essa situação se reverte? Se o preso que foge é recapturado, por exemplo, ou se perde o direito à liberdade condicional, aí pode voltar o benefício? Como é que funciona? É bom que se esclareça que não há o cancelamento do benefício, mas sim a suspensão. No caso de fuga, por exemplo, ao ser recapturado e desde que comprovado que ele mantém a qualidade de segurado, o benefício volta a ser
pago normalmente, mas há necessidade de demonstração de que ele mantém aquela condição de segurado, que é justamente um dos pré-requisitos para que o benefício possa ser pago. E, por exemplo, se a liberdade condicional é suspensa, também volta o benefício? De igual forma, no caso de evasão, de fuga, ou no caso de quebra da liberdade condicional, em voltando ao sistema carcerário, ou seja, se ele for impedido de exercer atividade laborativa lícita, e comprovando que de fato ainda se mantém naquela condição exigida pela Previdência Social, o benefício vai ser restituído. Doutora Thaís, e esse benefício é pago por tempo indeterminado? Enquanto o segurado estiver preso. Tá? Na verdade é o seguinte, para a manutenção desse benefício, a família tem que demonstrar trimestralmente à Previdência que aquele segurado continua preso, então que a família ainda está naquele estado de necessidade. E como é que é feito esse repasse? É diretamente para a família? Para os dependentes. O artigo 16 da Lei de 1213 traz ali o rol dos dependentes, há uma preferência, né? Primeiro os cônjuges, companheiros, filhos menores, ou né, que possuem alguma incapacidade, depois os pais e depois os irmãos. Aqui vai se trabalhar da mesma forma que o Instituto da Pensão por Morte, são os mesmos requisitos da pensão por morte. Então, uma vez demonstrado para a Previdência, né, essa dependência, essa comprovação do recolhimento à prisão, verificando todos os requisitos, porque aqui não existe carência, haverá aí a concessão do benefício para os dependentes sem um prazo específico, enquanto ele estiver nessa condição de preso. Doutor Jairo, se acontece, por exemplo, do preso falecer enquanto está na prisão, o que acontece com o benefício? Nesse caso, só me engano, é convertido em pensão por morte, tá? E vai ser devido de igual forma aos beneficiários, aos dependentes, como bem explicitou a doutora, aqueles que de fato se enquadram nos requisitos exigidos pela Previdência Social. Precisa comprovar também a carência para poder receber? Como é que é feita essa comprovação? O que é a carência? Carência é exatamente o número de contribuições sem atraso. Então, em alguns benefícios, há exigência da carência, em outros, não. Esse benefício, especificamente, não precisa demonstrar a carência, ou seja, eu não vou ter que mostrar que eu tive 180 contribuições, eu tive 12 contribuições. Eu apenas tenho que demonstrar a qualidade segurado, ou seja, que eu estava ou contribuindo para a Previdência ou que eu ainda estava no período de graça, que é um período em que a pessoa não está mais contribuindo, mas por ela já ter contribuído em outros períodos, ela ainda mantém todos os direitos inerentes como segurado. E como funciona se a família recebe outros benefícios do governo? Mesmo assim, ela pode ter direito a receber esse auxílio? Sim, são independentes, porque, veja bem, o Sistema de Seguridade Social da Constituição Federal, ele prevê benefícios previdenciários e assistenciais. Então, existem os benefícios assistenciais que têm determinados requisitos, que é a assistência social que independe de contribuição prévia, e existe a previdência social para aqueles que contribuem. Então, aqui nós teríamos um benefício previdenciário que existe independentemente de outros benefícios assistenciais. Doutor Jairo, a gente viu que o benefício chega a cerca de 41 mil famílias de presidiários, o que significa menos de 1% do total dos encarcerados. Esse número é muito pequeno? Na verdade, isso vem de encontro à questão da política criminal e o que os criminalistas chamam de clientela penal. Ou seja, efetivamente, é muito pouco provável que aqueles que trilham o caminho do crime venham a contribuir de alguma forma para a Previdência Social. No caso do auxílio reclusão, em específico, nós estamos trabalhando com a outra figura, do trabalhador preso, o trabalhador que vem contribuindo dentro das faixas exigidas pela Previdência Social e que, por um motivo ou outro, foi recolhido ao sistema carcerário. Então, nesse sentido, é muito pouco provável que ele tenha contribuído dentro daquelas faixas de valores exigidas para o pagamento do benefício. Então, dada essa circunstância, eu acredito que esse número seja tão pequeno. Mas o senhor acredita também que isso é importante para evitar que a própria família do preso fique sem sustento e caia no mundo do crime também? Na verdade, como eu havia dito na introdução do programa, eu acredito que é um programa de benefícios de relevantíssima importância no momento em que ele venha parar, e que isso deve restar destacado, a família do preso, já que seu provedor se encontra encarcerado, incapaz de manter o sustento da família. E, em um segundo momento, a consequência social que nós teremos vai ser filhos desamparados que podem vir a trilhar a senda do crime. Então, nesse sentido, é sim um dificultador para que se promova o sustento dos dependentes e
um incentivo a que eles venham a trilhar a senda criminosa, assim como o seu provedor. E esse programa enfrenta muitas críticas, doutora Thaís? Sim. As pessoas não compreendem verdadeiramente esse instituto. Acham que esse benefício é pago ao preso. E é absurdo, ele já está sendo preso e ainda a gente paga para ele estar preso e ainda vou pagar salário para o preso. Na verdade, o sistema é protetivo. Ele vai buscar todas as situações de necessidade. E aqui tem uma questão muito importante, que a emenda constitucional número 20 limitou apenas aos segurados de baixa renda. Então, todo ano, existem portarias estabelecendo a faixa salarial, né, até que valor aquela pessoa seria considerado como segurado de baixa renda. Então, seria exatamente para tirar aquelas pessoas, aqueles dependentes que estariam ali naquela faixa de baixa renda, para que elas não venham passar por um estado de necessidade. Então, esse benefício, na medida em que tira aqueles dependentes que muitas vezes não têm culpa alguma, né, menores, crianças, né, tira de uma situação de necessidade que poderia trazer um prejuízo para a sociedade como um todo. A senhora falou aí, menores, gente que não tem culpa nenhuma. Muitas vezes a pessoa tem um casamento, já tem um filho de um casamento anterior. Como é que é feita essa divisão do benefício? Se ele pagava pensão alimentícia, por exemplo, tem que ir parte do benefício para esse filho ou é tudo entregue à família atual? Esse benefício ele é dividido em cotas, né? Da mesma forma que a pensão por morte. Então, os dependentes, eles concorrem entre si, no sentido de que se existem 4 dependentes, haverá divisão entre 4. Quando um deles atinge a maioridade, por exemplo, deixaria de ser dependente, essa cota ela é redividida entre os demais. Então, esse critério da pensão por morte é o mesmo que é utilizado em termos de dependência. Então, vai haver uma divisão proporcional conforme a quantidade de dependentes. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são a advogada Thaís Riedel, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Distrito Federal, e o procurador Jairo Lopes, que também é advogado criminalista. No programa de hoje estamos conversando sobre o auxílio reclusão. A Lei de Execução Penal regulamenta o trabalho por parte dos presos. Cada 3 dias de atividade significam um dia a menos na pena. E, além disso, o preso receberá o salário. A lei determina que o trabalho deve ser remunerado de acordo com a tabela e não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo, valor que poderá ser usado para a indenização de danos causados pelo crime, mediante determinação judicial, assistência à família, pequenas despesas pessoais ou ressarcimento ao Estado por despesas com a manutenção do preso. A parte restante será depositada em caderneta de poupança a ser entregue ao condenado quando for posto em liberdade. Doutora Thaís, como funciona essa questão do trabalho para quem está preso? Pelo que eu sei, né, existem muitos presos que querem trabalhar, inclusive não têm essa possibilidade. Exatamente, a lei ela é muito boa, mas não tem sido ainda totalmente aplicada de uma forma efetiva, não é? E esse preso, ao trabalhar, ele não terá os mesmos direitos trabalhistas, não aplica a CLT, vai se aplicar a Lei de Execuções Penais. E ali, o trabalho como uma forma até da remissão, né, a progressão do regime, também tem essa discussão, mas a cada 3 dias de trabalho, né, diminuição no dia da pena, então como uma forma realmente daquele preso se reintegrar na sociedade. Já preparar a saída, né? É. Doutor Jairo, quem é que pode trabalhar, então? Que tipo de preso que pode trabalhar, ou todos eles podem? Não, em verdade, como bem disse a doutora, a nossa legislação é uma das melhores do mundo. Ao contrário do que se alardeia de que a nossa legislação é leniente, é permissiva, não. Eu tenho que a nossa legislação é uma das melhores legislações do mundo, até no sentido de determinar o trabalho pelo preso. A Lei de Execuções Penais, ela disse que é obrigação do preso exercer a atividade laborativa. Agora, o que ocorre, como também foi dito pela doutora Thaís, é que, na verdade, a nossa massa carcerária ela é muito volumosa. Hoje, nossos presídios estão com 3 vezes, sendo bem otimista, a sua capacidade. E, nesse sentido, todos eles, ou a ampla maioria, têm a intenção de trabalhar justamente para serem reintegrados, aprenderem um ofício e conseguir a remissão da pena, ou seja, a diminuição. A cada 3 dias trabalhados ou 18 horas de estudo, diminui 1 dia na sua pena. Nesse sentido, a nossa legislação de execuções penais ela determina que o preso deverá trabalhar de acordo com as suas aptidões, a inclinação para aquele tipo de trabalho.
mas infelizmente nós não dispomos de postos de trabalho suficientes para todos aqueles que compõem o nosso sistema carcerário. E como é que é feito esse cruzamento entre o número de vagas e os presos aptos e desejosos de trabalhar? Não, em verdade, é uma inscrição dentro aqui, como exemplo, dentro do nosso sistema carcerário aqui no Presídio de Brasília, no nosso CIR, a famosa Papuda, há uma inscrição por parte do preso da sua família para que possa vir a preencher as vagas de trabalho e os responsáveis, os administradores, os chefes de pátio, eles vão fazer esse cruzamento com as vagas disponíveis, a inclinação, a profissão exercida anteriormente pelo preso, se de fato houver, e vai promover essa alocação. Nós temos aqui a Fundação de Amparo ao Preso, que é a FUNAP, que ela também viabiliza esse cruzamento e o preenchimento das vagas. Doutora Thaís, a senhora falou aqui que o preso não tem os direitos trabalhistas comuns. Mas esse tempo que ele trabalha, enquanto ele está na prisão, isso conta para a aposentadoria depois? A aposentadoria é sempre dependente da contribuição. Se houver a contribuição, haverá a contagem de tempo para a aposentadoria. Sempre nesse sentido. Agora, é importante lembrar que o preso, no momento em que ele é solto, ele ainda mantém a qualidade segurado durante 12 meses. Por quê? Para que ele possa estar protegido pelo sistema enquanto ele busca um novo posto de trabalho. Aí ele tem todos os direitos, então, relativos à Previdência nesse período. Exatamente, 12 meses. Doutor Jairo, a lei fala em várias maneiras do valor recebido pelo preso que trabalha ser aplicado. Quem é que define de que forma que isso vai ser feito? Isso vem fixado na própria sentença condenatória. E a regulamentação, a forma como se dará, ela pode vir por intermédio do juízo das execuções. Ou seja, há o juízo da vara de execuções penais, por exemplo, aqui em Brasília, que ele vai determinar de que forma e de que maneira, em que vai ser aplicado esse rendimento auferido pelo preso. Como nós vimos na matéria, que pode ser para ressarcir os custos do preso enquanto componente do sistema penitenciário, do sistema carcerário, para ressarcir as vítimas, pequenos gastos pessoais e para a manutenção da sua família. Então, nesse sentido, vai haver essa regulamentação pelo juízo, que pode vir estampada na própria sentença condenatória ou pelo juízo das execuções. E o trabalho que é feito dentro da prisão também é remunerado? Sim, a lei determina que nenhum preso deverá trabalhar sem a oferição de renda, né, e que também não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, todo o trabalho deve ser remunerado e, inclusive, obedecendo a carga horária semanal com descanso a domingos e feriados. Doutora Thaís, e o recolhimento do INSS também vale para quem está na prisão? A Previdência não é uma opção. Qualquer trabalhador, seja como autônomo, empresário, empregado, ele não escolhe contribuir para a Previdência, ele é obrigado a contribuir para a Previdência. A gente muitas vezes consultando, doutora, agora eu acho que eu vou agora contribuir para a Previdência, estava contribuindo no salário mínimo, agora vou contribuir no teto. Na verdade, do seu rendimento, entre o salário mínimo e o teto, há a obrigatoriedade. É porque o nosso sistema, né, fiscalizatório ainda não é tão eficiente, o Brasil, né, dimensões continentais, mas em tese a Receita Federal pode, se ela souber que houve a renda e não houve a devida contribuição, pode exigir. Então, a contribuição previdenciária, ela é obrigatória. Mesmo nesses casos? Ela só é facultativa para quem não ofere renda. Ou seja, às vezes uma dona de casa que não trabalhe, né, um estudante que não trabalhe, nessas situações. Nas demais, havendo renda fruto de um trabalho, há sim a contribuição obrigatória. E nas ruas as pessoas falam sobre este benefício concedido a famílias de presidiários. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Antes da família receber qualquer tipo de benefício financeiro, eu acho que tem que ser avaliado, né? O que a mãe faz com esse dinheiro, o que os filhos fazem com esse dinheiro, antes deles receberem esse benefício. A gente que está aqui fora, a gente está ralando bastante, a gente para ganhar um salário mínimo e o cara está lá preso, ganha mais do que a gente que está aqui fora. Então eu não concordo com esse auxílio, não. Sou totalmente contra. Acho que o cara fez alguma coisa errada, ele tem que pagar lá dentro sem ter que receber nada da família. Aliás, do governo ou algo do tipo. Para o preso que tiver bom comportamento, que estiver fazendo algum tipo de ação dentro da penitenciária, eu acho que ele sim tem direito, eu acho um incentivo muito bom para que até a família dele, que muitas vezes não tem culpa, filho, a família, a esposa que fica, ajudar, acho muito importante. Às vezes ele é o provedor daquela família, então acho que a família fica desguarnecida por um período, né, muitas vezes longo, e que a família não vai ter condições de fazer aquela necessidade dela, não vai ser suprida.
Doutora Thaís, para muitas famílias, essa é a única forma de sustento realmente, como disse o entrevistado? Sim, certamente. Principalmente se esse segurado era o trabalhador único que trazia renda para a família, né? Às vezes filhos menores, que não teriam condições ainda nem de trabalhar. Então, é um benefício previsto na Constituição, no artigo 201, inciso 4º, que tem uma importância social muito grande e, como a gente ressalta novamente, é devido ao dependente e não ao preso, né? Então, exatamente esse caráter protetivo do sistema. Agora, um outro entrevistado falou ali de ter bom comportamento. Isso não é levado em consideração na hora do auxílio? Não, são critérios objetivos em relação à previdência. Não é esse bom comportamento aí vai para a esfera criminal, em termos de progressão da pena, etc. Para a previdência social, desde que preenchidos os requisitos como segurado, ele ali, ou ele não, os dependentes terão direito ao benefício. Doutor Jairo, a gente já falou aqui dos mitos sobre o auxílio reclusão. Uma das entrevistadas disse que o trabalhador está aqui fora, rala para ganhar o salário mínimo, enquanto o preso ganha isso sem fazer nada enquanto está na prisão. Que análise o senhor faz desse discurso? Esse é o poder nefasto das redes sociais. Assim como a internet tem o seu lado positivo, ela também tem o seu poder destrutivo. E isso faz com que o brasileiro, como sempre, em uma análise precipitada, venha a defender esse tipo de discurso. Na verdade, eu, criminalista militando nessa área há bastante tempo, vejo, como bem destacou a doutora Thaís, um benefício de cunho social singular, considerando que o benefício é estendido à família, para aqueles que estão desprovidos de sustento, tá? E isso impede, em muitos casos, apesar de ser um benefício bastante reduzido, que os filhos, os dependentes daquele preso, ele venha a trilhar o caminho do crime em razão da ausência de sustento. Então, nós temos que fazer uma avaliação no sentido de que esse benefício é pago à família, certo? E é custeado pelo próprio preso, trabalhador preso, que contribuiu com a Previdência, e não somos nós que pagamos. Há que se restar claro aqui, que talvez levante essa polêmica, assim como nós temos a falsa sensação de que sustentamos o preso, o trabalhador, quando ele é preso, ao contribuir com a Previdência, ele também sustenta quem está aqui fora, custeando, assim, o sistema da Previdência Social. Então, a população, eu acredito que deva ser destinatária de campanhas esclarecedoras nesse sentido. Doutora Thaís, falando aqui do trabalhador preso, quem continua trabalhando no presídio, recebendo um salário, a família pode deixar de ter direito ao auxílio ou a renda aí não é suficiente para deixar de comprovar a carência? Não, olha só, esse benefício ele é devido, inclusive, se o preso estiver em regime semiaberto trabalhar, continuar sendo devido, não tem problema algum. Tá? Então, o oferecimento de renda pelo preso não é requisito para a extinção do benefício. São situações distintas. A extinção do benefício depende da soltura do preso ou da extinção dos dependentes, se não houver mais a presença de dependentes. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber que análise vocês fazem desse modelo de auxílio reclusão adotado aqui no Brasil. Precisa de mudança ou ele é atual? Doutor Jairo. Bom, eu acredito, sob o ponto de vista social, que deva haver uma melhoria, uma reestruturação no sistema de detecção, nas faixas de percepção, considerando que há uma necessidade básica, mínima, de que esse auxílio ele venha a suprir de fato as necessidades enquanto o trabalhador, o provedor esteja recolhido. Tá? Então, eu acho que, principalmente no sentido de se recalcular essas faixas de valores a serem recebidos, porque para não assumir o caráter de verdadeira esmola, tá? E destacando sempre o seu caráter singular de benefício à própria sociedade. Doutora Thaís. É um benefício muito importante, como nós já dissemos, e a discussão que existe muito em relação ainda a esse instituto é exatamente a delimitação da baixa renda. O que é baixa renda? O que é passar estado de necessidade? A lei traz critérios objetivos, então anualmente reajuste um valor, né, R$900, R$800, cada ano vai ajustando esse valor. E aí se faz a crítica, então a pessoa por R$10 a mais que ela recebia, que ela contribuía, ela deixa de estar no nível, no patamar baixa renda, isso quer dizer que a família ainda não está passando por dependência? Então, por uma necessidade. Então, talvez a crítica que a gente faz aqui é que haja um desenvolvimento do Instituto de verdadeiramente verificar a necessidade e não simplesmente um critério
objetivo que muitas vezes pode ser injusto, porque uma família que um segurado era trabalhador como o outro, mas ele recebia R$10 a mais, ele sai da faixa de baixa renda e não é por isso que aqueles dependentes não vão passar pelo estado de necessidade. Bom, e com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Thaís, doutor Jairo, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!